Olá pessoal, tudo bem? Na última aula, nós discutimos um pouco sobre os modelos de pagamento. Nesta aula, eu vou trazer um exemplo sobre um outro modelo de pagamento. Naquele ambiente que nós estávamos discutindo pela última vez, nós tínhamos um exemplo onde nós consideramos 4 tipos de pagamento, 4 tipos de financiamento. Bom, nós consideramos um certo plano que tinha pagamento no final, que era você, dado o período de empréstimo, você quitar somente no final, e a gente fez isso por meio de um cálculo de juros compostos. E verificamos que nesse processo a amortização só ocorre no final do período. O plano B de pagamentos periódicos de juros, onde é aquele que todo ano você paga somente os juros. Então você sempre vai estar pagando a mesma quantidade de juros, não haverá amortização, e a amortização só ocorre no final. Prestações iguais, que é o modelo Price, onde nós calculamos todas as prestações, que são os valores dos PMT, foi calculado, dado o PMT, dado o PV, que é o Present Value, achar o PMT. E para este caso do plano C de prestações iguais, quando se paga uma prestação, você está pagando os juros daquele período, mais o que passa dos juros para completar o valor dessa prestação é amortizado no principal. Então você paga essa prestação, ela é composta por uma parte que é juros e a outra parte que é amortização. No plano D, que é o sistema de amortização constante, nós temos que todo período, todo final de cada período, você vai amortizar a mesma quantidade. Então o valor dessa amortização é constante. Equivale a você pegar o seu valor principal e dividir pelo número de anos que você vai quitar o empréstimo. Mas as prestações, elas são decrescentes. Você paga todo mês o valor da... Todo mês não, perdão, todo período. O valor da amortização mais o valor dos juros. Isso te dá o valor da prestação. Hoje, nesse primeiro momento, nós vamos fazer um exemplo que traz uma outra modalidade de pagamento. E vamos dar uma olhadinha como que ele funciona. Então tá aí. Um plano de pagamentos para financiamentos na ordem de 1.000, num prazo de 5 anos com taxa de juros de 10% ao ano, obedece aos seguintes critérios. Os juros de cada ano são calculados sobre o saldo devedor do início do ano, imediatamente após o pagamento da prestação do ano anterior. A prestação de cada um dos 5 anos é obtida pela divisão do saldo devedor no final do respectivo ano, imediatamente antes do pagamento da prestação que está sendo calculada, pelo número de prestações que ainda faltam a ser pagas, inclusive a prestação em questão. Então, o que quer dizer isso? No ato de eu pagar a minha primeira prestação, eu vou pegar o meu saldo devedor e vou dividir por 5. Eu tenho 5 prestações a pagar. Paguei esta prestação. Esta prestação, ela cobre uma parte dos juros, cobra os juros, uma parte dessa prestação é os juros do primeiro ano, e a outra parte amortiza o meu saldo devedor. Então, eu vou ter um saldo devedor no final deste primeiro ano. Sobre esse saldo devedor, eu vou ter um montante da dívida no segundo ano. E esse montante da dívida eu vou dividir agora por 4 prestações, porque são 4 prestações que restam. Vou dividir por 4, vou obter o valor das prestações e vou repetir esse processo até liquidar no quinto ano. Então, em relação a esse plano de pagamentos, calcule as 5 prestações anuais e verifique se elas são crescentes numa progressão geométrica, com uma razão igual a 1,10, que equivale a 1 mais a taxa de juros. E na letra B, que vai ser feito de forma simultânea, obtenha o valor das 5 prestações anuais. Então vamos lá. O que nós vamos fazer? Por exemplo, nós começamos no início com um saldo devedor de 1.000. A esse saldo devedor, nós vamos pagar uma quantidade de juros que equivale a 10%. 10% de 1.000 é 100. Então vai para 1.100.
Bom, desses 1.100, nós vamos dividir por 5, porque são 5 prestações a pagar no início. Isso vai dar para nós o total das nossas parcelas. As nossas prestações, neste caso, serão de 220. Dessa prestação de 220, 100 equivale aos juros, que é 10% de 1.000. Os outros 120 representa para nós a amortização. Então, no meu principal, que é 1.000, eu vou amortizar 120. Isso quer dizer que eu vou ter um saldo devedor, vou colocar aqui um SD, saldo devedor no final, de 880. E qual que vai ser o próximo passo? Fazer a mesma jogada. Nós vamos pegar agora o 880, que é o meu saldo no início do segundo ano, vai acrescer nesse 880 10% de juros. Nós vamos para o montante da dívida, que vai ser de 880 mais 88, que dá 968. Esse 968 agora eu vou dividir por 4, porque faltam 4 prestações. Fazendo isso, nós vamos ter o valor das prestações. E 968 dividido por 4 dá 242. 242, parte dessa quantia vai pagar os juros. De quanto são os juros? De 88. E a outra parte, que falta para inteirar 242 a partir de 88, que é 154, vai amortizar o meu capital. Então, o meu capital de 880 será amortizado pela quantidade de 154. Isso vai me dar um novo saldo devedor, que nesse caso aqui, o saldo devedor será de 880 menos 754, menos 154, perdão, que vai dar 726. Então, esse processo que nós vamos fazer até liquidar toda a nossa dívida. Então, vamos passar para uma próxima página para fazer isso. Então, está aqui. A nossa taxa de juros é de 10% ao ano. E o nosso valor principal aqui é de 1.000 em unidade monetária. Então, como eu já tinha feito lá atrás, nós pegamos um empréstimo de 1.000 no ano 0, temos um saldo no final do ano devedor no final do ano 0, que é de 1.000. Começamos o primeiro ano, onde vai correr os juros, com saldo de início de 1.000. Vamos pagar 10% de juros, que são 100 em unidades monetárias. O valor da prestação vai ser 1.100 dividido por 5, que deu 220. A amortização, quer dizer que desses 220 eu vou estar pagando R$100 de juros e vou estar amortizando 120. Quando eu tiro 120 do meu valor do início do ano, que é 1.000 menos 120, nós obtemos 880. Chegamos ao segundo ano, com 880 do saldo remanescente do ano passado. Vamos pagar 10% de juros. 10% de 880 é 88. Dividir por 10. O montante da dívida, 880 mais 88. Quantas prestações faltam? 4 prestações. 880 mais 88, 968. Vamos dividir por 4. Quando dividir por 4, obtemos 242. Desses 242, 88 paga os juros. O que falta, que é o 154, vai amortizar o 880. E quando eu faço 880 menos 154, obtemos 726. Bem, então chegamos aqui no terceiro ano, com um saldo remanescente do ano anterior de 726. 10% dessa quantidade, 72,6. O montante da dívida vai ser 726 mais 72,6, que totalizam 798,60. Esse 798,60, nós vamos estar dividindo ele agora por 3, porque são 3 prestações restantes. Quando dividimos por 3, obtemos 266,20. Então, vamos colocar esse 266,20 aqui.
Desses 266,20, nós teremos o desconto dessa quantia de 72,60 para juros. E o que falta para completar o 266,20, que é justamente a conta 266,20 menos 72,60, essa diferença dá para nós exatamente o que será amortizado, que é de 193,60. Bom, então, nós amortizamos aqui, no terceiro ano, 193,60. E quanto que será o saldo no final do ano? Dessa quantidade 726, eu vou estar descontando 193,60, que vão restar 532,40 como saldo devedor. E esse saldo devedor é que eu inicio aqui o meu quarto ano. Bom, 532,40, quando eu calculo 10%, que é os juros, dá um total de 53,24. Como que eu vou calcular o valor das prestações agora? No valor das prestações, nós vamos somar o 532,40 com 53,24, que é o nosso montante. Essa soma desses dois valores dá 585,64. E nós vamos dividir por quanto? Pelo número de prestações que restam. Restam 2 prestações. Então, o valor das prestações vão ser calculados dessa forma. Quando eu dividir isso daí por 2, nós vamos obter como valor de prestação 292,82. Bem, esse 292,82 que eu vou pagar de prestação, 53,24 dessa quantia equivale aos juros e o resto vai para a amortização. A diferença desse valor com os juros pagos nesse período dá 239,58, que é o valor da amortização. E essa amortização vai abater os 532,40, que era o saldo do início do ano, saldo devedor do início do ano. E quando eu faço essa diferença, nós obtemos 292,82 centavos. Então, esse 292,82 centavos, aí deixa eu subir um pouquinho, que a minha cabeça já está tampando essas continhas. 292,82 centavos, que aparece bem aqui, é o nosso saldo devedor do início do ano. Vamos pagar juros de 10%, então teremos 29,28 de juros, 10% dessa quantidade, divide por 10, a vírgula numa casa para a esquerda. O montante da dívida. O montante da dívida será 292,82 mais 29,28. Só tem uma prestação, vamos dividir esse valor por 1, então vai dar o próprio montante. Quando eu realizo a soma dessas duas quantidades, eu obtenho 322,10. E o que será amortizado nesse caso vai ser a diferença do 322,10 menos o 29,28. Isso dá exatamente 292,82. É o valor da amortização. Bom, e qual que será o saldo devedor no final do ano? Zero. Você amortizou exatamente o que você devia no início do ano. Então, dessa forma, nós obtemos esses valores aí, que você está olhando nessa tabela, como o resultado que permite obter tanto a letra A como a letra B do nosso problema. Na letra A, vamos voltar lá. Nós queremos calcular 5 prestações anuais e verificar que elas formam uma progressão geométrica, com razão 1,1. Bom, as 5 prestações estão aparecendo exatamente aqui. Então, aqui está a primeira prestação, a segunda prestação, a terceira, a quarta
e a quinta. Elas são crescentes. E, de fato, elas formam uma PG de razão 1,1. Note o seguinte. Para você verificar que elas formam uma PG, tem várias maneiras de fazer isso. Você poderia, a partir do 220, aumentar 10% nesse valor. Isso que é multiplicar por 1,1, aumentar 10% do valor. 10% de 220 é exatamente 22. 220 mais 22 dá 242. Então, a razão prevalece. 242 mais 24,2, que é exatamente a 10% desse 242, dá 266,20. Então, prevalece. 266,20, quando eu calculo 10%, dá 26,62. Se eu somar 26,62 a 266,20, eu vou obter exatamente 292,82. E se eu fizer 10%, que é 29,28, e somar ao 292,82, nós vamos obter exatamente 322,10. Já que essa conta foi justamente o que nós fizemos aqui. Esse cara mais 10%. Então, de fato, né, a gente não precisava nem fazer essa conta para concluir, já que a taxa é de 10%, a gente sempre foi calculando o montante da dívida para gerar as prestações, foi um valor de capital devedor vezes 1,1, que era capital devedor mais 10% de juros. Bom, então, de fato, essas prestações formam uma PG. Uma PG de razão 1,1. Bom, e na letra B é para a gente obter as prestações da amortização, os valores que foram amortizados em todo o período. Então, no primeiro momento, amortizamos 120, 154, 193,60, 239,58 e 292,82. Esses são os valores da amortização que aparece para a gente calcular na letra B. Tranquilo? Bem, então assim a gente finaliza esse exemplo que eu deixo para que vocês olhem com carinho e eu vou deixar uma lista de treinamento para que a gente possa testar um pouquinho o nosso conhecimento. Até mais, pessoal. Muito obrigado.